Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos. Espero que todos estejam bem, que tenham tido um final de semana maravilhoso. Essa semana que se inicia seja uma semana também maravilhosa, cheia de experiências, de alegrias. A lição de hoje é um ensaio para essa nova semana. Vejam o que a Joana nos traz nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 180. Irradia a claridade da tua fé através do teu sorriso, das tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa-a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Que assim seja, né? Que mensagem bem interessante. Lembrei do Carlinhos de Jesus. Carlinhos Conceição. Cabeça. Carlinhos Conceição, né? Brilha a vossa luz. Você sabia que todos nós temos uma luz interna? Sim, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não foi? Então, nossa alma é uma alma luminosa. É que tem um corpo. Esse corpo, ele embaça um pouco essa visão. E por vezes nós, em atitudes, em aborrecimentos, em dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a gente dá uma meia enevoada, fica meio nublado em volta de nós. Mas nada que um raio de sol, um brilho de luz não possa aparecer. E como é que nós iluminamos a vida? A Joana coloca aqui, um sorriso, uma palavra gentil, amiga, de preocupação, de amizade, uma atitude nossa de alegria, de esperança. Quando nós estamos nessa noite meio nublada, a gente fica meio caidinho, meio retraído, né? Aí chegam aquelas pessoas em torno de nós e puxam um assunto alegre, falam alguma coisa e daqui a pouquinho a gente tá mais leve. Porque essas pessoas deixaram brilhar sua luz. E a luz dessas pessoas nos contagiou. Também não adianta ter um sol do lado de nós se nós colocarmos a mão na frente. Ou seja, não adianta ter tantas pessoas ao nosso lado, nos desejando tanto bem, se nós não aceitamos aquilo. Se nós ainda insistimos em ficar com a cabeça baixa, olhando sempre para baixo, sempre reclamando da vida, das situações. Deus, quando nos pede para vir a matéria, quando a gente encarna, Ele sabe daquilo que nós somos capazes. Ele sabe daquilo que nós podemos e aquilo que também nós não podemos fazer, que não depende tanto de nós.
quando ele nos oferta uma doutrina como essa nossa, ele nos pede não para ignorarmos essa nuvem sombria que nós temos. Não. Ele pede para que nós possamos dissipar essa nuvem. E como é que nós fazemos isso? Amando, respeitando, sendo carinhosos, cuidadosos, caridosos, benevolentes. As pessoas às vezes acham que ser bom é botar a mão no bolso, tirar um bolo de dinheiro e dar para outra pessoa. Ser bom é comprar algo bonito para alguém. Ser bom é, sei lá, safar uma necessidade de alguém. Não quer dizer que nenhuma dessas atitudes elas sejam ruins. Pelo contrário, são muito boas. Mas ser bom é dar o melhor de nós. Ser bom é sermos generosos, abrirmos mão de nós mesmos em prol do próximo. O próprio Cristo, né? Quando perguntado, né, por Pilatos, fala assim, não és tu o bom? Aí ele, olha, bom é tu quem dizes, mas realmente bom é o Pai. Ou seja, mesmo na condição de um espírito da envergadura que é, mesmo entendendo todas aquelas situações em que ele foi trazido, ele nos diz que a bondade é um gesto, é uma vontade. Não que ele não seja, mas ele nos ensina que cada um de nós tem que buscar isso dentro de si. Tem que lutar para isso. E essa bondade, ela não é algo impossível. Como conversávamos, é algo que nós temos que construir, conquistar. Então, quando despertamos essa luz dentro de nós, quando nos colocamos na posição de auxílio, essa bondade distende essa luz passa pelo nosso corpo físico, os nossos olhos brilham, as nossas palavras tomam outros sentidos, os nossos ouvidos se tornam mais carinhosos, menos críticos. Nossa boca, então, se cala. Quando nós colocamos essa luz à disposição, quando nós entregamos as pessoas, nós entregamos as situações através de atos que nós fazemos, nós estamos alegrando o dia das pessoas. Nós estamos trazendo esperança. Talvez você se pergunte, mas e eu? Quem é que vai me trazer esperança? Tantos outros irmãos que talvez não sejam tão cotados por você, mas que lhe sorriram, que lhe deram um bom dia. Pessoas que talvez você tenha ignorado solenemente.
Talvez você, naquela pressa do trânsito, atravessou na frente de um carro e aquela pessoa parou e olhou para você, não com sentimento de raiva, mas um sentimento de carinho, dizendo: vai, meu irmão, vai com Deus. Lembra do Cristo quando caminhava no meio de tantas pessoas, aquela mulher com aquela hemorragia tão grande, tão forte, toca na veste de Jesus, simplesmente toca. E Jesus fala: alguém me tocou. Os apóstolos começaram a indagar: mas Senhor, tantos te tocaram? Ele: não. Alguém tirou de mim virtudes. Ou seja, o Cristo, por onde andava, ele deixava aquela serenidade, aquela alegria, a fé que as pessoas alimentavam por ele era retribuída com gestos profundos de carinho por eles. E ele olha para aquela mulher e aquela mulher se sente curada. Se sente, não se vê curada. Simplesmente por tocar. Tira de Jesus aquilo que ele distribuía. Mas por que os outros que tocaram em Jesus não receberam? Porque estavam com as vendas nos olhos. Queriam de Jesus um milagre. Queriam de Jesus a salvação sem custo. Mas a fé daquela mulher conseguiu retirar do Cristo tudo aquilo que ele oferecia de melhor. Seja assim. Ofereça o que você tem de melhor. Se as pessoas não aproveitarem, não as culpe. Se as pessoas aproveitarem, regozijem-se pela alegria de estarem juntos. É muito bom quando nós somos benquistos. E é muito bom quando as pessoas têm alegria na nossa presença. Eu sou uma pessoa muito palhaça. Faço muitas brincadeiras. É um jeito meu. Mas quando eu me disponho a dedicar um tempo às pessoas, eu paro e eu faço. Eu sou todo ouvidos. E eu sou muito franco também com as pessoas. Tem pessoas: eu quero falar com você. Eu falei: agora não dá. Agora não tem como entregar a você toda a atenção que você precisa. Que nós possamos aprender com o Cristo a sermos essa luz que atrai aqueles que querem bem, essa luz que afasta os que querem mal. Não deixe essa sua luz ficar encoberta por essa nuvem de pensamentos contraditórios, das raivas, das tristezas, das chateações, dos aborrecimentos. Todos nós temos isso. Aprenda a controlar. Aprenda a compreender. E aprenda a sorrir. Aprenda a elogiar. Desculpa. Vamos elogiar nesse caso. É o verdadeiro elogio. Não é
aquele elogio falso para você angariar a alegria. Que Jesus nos traga uma semana de muito brilho, de muita paz, de muita luz. Que você se sinta inspirado a ser, assim como o Mestre foi, aquela pessoa que detém a alegria no caminhar, no falar. Você perceberá que os seus problemas irão diminuir. Porque quando nossa luz consegue chamar a luz do próximo, nós somos os primeiros beneficiados. Então, permita que a sua luz irradie com calma, com carinho, com amizade. Uma semana maravilhosa para todos. Que seja essa uma grande transformação em nossas vidas. E que me perdoem se alguma vez vocês passaram por mim ou falaram comigo, eu não prestei atenção, porque como ser humano eu sou extremamente distraído. E digo para vocês, aprendendo com vocês sempre, quando acontece o mesmo comigo, eu começo a sorrir. Falo com uma pessoa, a pessoa parece que não me viu. E eu fico rindo porque eu me enxergo naquela pessoa. Então aprendamos a rir de nós mesmos, das nossas falhas. Aprendamos a encarar com bom humor, com alegria, as fraquezas que ainda temos. E ajudemos ao próximo. Ajudemos aqueles que estão ao nosso lado a fazerem uma caminhada bem mais tranquila, bem mais alegre, bem mais feliz. Vamos à nossa prece? Agradecer a Jesus por essa semana que se inicia. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pela semana que passou, pela alegria, Senhor, dos momentos de experiência que tivemos. Senhor, nem tudo são flores, eu sei. Temos muitos altos e baixos, temos muitas dificuldades. Mas eu peço, Senhor, encarecidamente, que cuide de cada um de nós, que nos ilumine, nos fortaleça, nos ampare, nos traga uma semana de muita reflexão, de muita paz. E que tudo que venha nos suceder, Senhor, seja sempre pelo amor do Pai. Muita paz, muito amor e muita luz a todos os irmãos. Que Jesus vos abençoe, vos ilumine e vos proteja sempre. Que assim seja e graças a Deus.